Que a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo esteja com todos. Vou ler com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Romanos 2, versículo 11. Que diz assim a santa palavra de Deus. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então a Bíblia fala que para Deus não há acepção de pessoas. Então Deus não distingue sexo, raça, condições econômicas, né? A pessoa tem, uns são mais ricos, outros são mais pobres. Status. Para Deus, tanto faz o status que a pessoa, o status econômico, social que a pessoa tem. O poder aquisitivo e econômico que a pessoa tem perante a sociedade. O poder político que a pessoa tem perante a sociedade. A influência que a pessoa tem perante a sociedade. Deus trata todos de uma maneira igual. E essa igualdade de Deus é uma igualdade equidistante. Porque às vezes você mas Deus não trata ninguém com igualdade. Porque na parábola dos talentos, para um ele deu 5, para um ele deu 10, para outro ele, não, perdão. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Quer dizer, ele contou a parábola do talento, a pessoa tinha 8 talentos. O dono da terra tinha 8 talentos. Pegou 3 administradores para um servo. Pegou 3 servos. Um senhor, um certo senhor tinha 8 talentos. Talvez tinha mais, mas ele pegou 8 talentos. Deu 5 para um servo, deu 2 para outro e 1 para outro. Não é que 8 dividido por 3 não ia dar uma divisão exata. Fosse 9, podia ser 3 para cada um. Mas a Bíblia fala o seguinte, que deu para cada um conforme o quê? Sua capacidade. Isso é equidistância. Para cada um você tem que dar conforme a capacidade. Deus lhe dá para cada um. Conforme a capacidade. Até mesmo os dons. Para alguns Deus dá mais dons do que outros. Para uns Deus. E é normal, para outros um tem mais dons, na presença de Deus, outro tem menos. Para cada um Deus dá conforme a sua capacidade. Tem pessoas que têm o dom de pregar. O dom de pregar, de ensinar, de louvar, de tocar instrumento. Deus só tem o dom de pregar. Outros só tem o dom de ensinar. A uns Deus deu para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Mas tudo isso para o crescimento do reino de Deus, para a edificação do reino de Deus. E cada um tem sua função, tem sua capacidade. Então ele deu dons, cada um conforme a sua capacidade. Ele deu dom de apóstolo conforme a capacidade que a pessoa tem. Para outro deu dom de evangelista, conforme a capacidade. Outros dom de pastor, de, de mestre ou de doutor, conforme a capacidade. Não é todo mundo tem todos os dons. Não deu todos os dons para cada um. Tem pessoas que têm um dom de pregar, sabem pregar. Tem outros que já não sabem, a pregação dele é mais ensino. Outro tem a pregação mais avivada, avivarista, pregador avivado. Outro Deus usa mais na área de casamento. Não tem assim? Outro Deus usa mais para pregar sobre oração. Outro Deus usa mais na área de cura e libertação. Tem pessoas que têm um dom de cura e libertação. Ele ora pelos enfermos, os enfermos são curados, porque Deus deu esse dom a eles. E tem pessoas que já não têm esse dom. Mas todos são filhos de Deus. Todos servem a Deus. Cada um tem seus dons.
Uns têm mais dons, outros têm menos. Mas todos nós temos. Independente de você ter mais ou menos dons, use os dons que Deus te deu. E Ele te deu conforme o que a tua capacidade, conforme você pode suportar, conforme a maneira que você consiga administrar. Ainda vendo na parábola dos talentos, o que recebeu 5 foi lá, multiplicou e ganhou mais 5. O que recebeu 2 foi lá e multiplicou e ganhou mais 2. O que recebeu 1 enterrou o talento. Se você receber 1, se Deus tivesse dado 5 talentos para cada um. Um talento que seja, não sei o valor, independente, é tudo igual. Pegar 8 talentos, aí dividir. Um para mim, um para você, para você. 6 talentos ia dar 2 para cada um. 6 talentos ia dar 2 para cada um. E ele guardasse os 2 no bolso. Ele guardasse os 2 e falasse, esses 2 aqui é meu. E você podia fazer isso. Pegar 6 talentos, em vez de pegar 8, dar 2 para cada um. O que tinha 5, não conseguia multiplicar mais 5. O que tinha 2, eu conseguiria multiplicar mais 2. O que tinha... O que recebeu 5, eu consegui multiplicar 2 tranquilo. O que recebeu 2, não ia mudar nada. O que recebeu 1, não ia conseguir multiplicar 2, porque o que recebeu 1 já enterrou, ele enterrar os 2 talentos. Então, o que recebeu 1 talento não tinha capacidade de receber 2 talentos. Então não tinha como ele dar igual. Ou então pegar e arrumar mais 1 talento e dar 3 para cada um. Não ia dar. Ou dar 5 talentos para cada um. Que recebeu 5. E conseguia multiplicar os 5, que não ia mudar nada. Mas o que recebeu 2, será que ia conseguir multiplicar 5 talentos? O que recebeu 1, será que também ia conseguir multiplicar os 5 talentos? Sendo que com um só ele enterrou? Mas não é sobre talentos, sobre dons que eu quero falar, mas sim sobre a equidade de Deus. Então ele dá as coisas para nós conforme a nossa capacidade, conforme o que nós podemos suportar. Isso é uma realidade. Deus nos dá conforme nós podemos suportar. Então, as pessoas, mas no começo a igreja, tudo Ananias e Safira, tentou ser tudo igual, igualdade, essas coisas, não funcionou. E Ananias e Safira mentiram, que vendia as coisas no pé do apóstolo. Quem falou que eles eram obrigados? A Bíblia não tem nenhum dizendo, ó, você aceitou, ó, você tem que vender sua propriedade e depositar o pé dos apóstolos. Não existia isso. Não era obrigação. A pessoa fazia aquilo de livre e espontânea vontade. Barnabé vendeu, tinha terra em Chipre, segundo alguns teólogos, ele vendeu. Então as pessoas vendiam suas propriedades, repartiam para ajudar os pobres. Mas a Bíblia não fala que eles vendiam propriedade e dava tudo dinheiro. Eles podiam reter. A Bíblia não fala. Não existe uma certeza bíblica. Talvez isso poderia ser verdade. A pessoa vendia propriedade e depositava todo o valor da sua propriedade aos pés dos apóstolos para ajudar os pobres. Poderia ser verdade e poderia não ser. Eles poderiam ser obrigados a fazer isso e não poderia. Nós não sabemos.
Existe uma incógnita. Então uns vão dizer que talvez era isso, talvez não era, porque não ficou tão claro. Mas vamos voltar para o assunto. O erro de Ananias não foi de não ter falado a verdade. Por exemplo, se a propriedade valia 1 milhão, vou pôr no dinheiro de hoje, R$ 1 milhão. Eu chegou a vender minha propriedade por 500 mil. E ele tem umas 500. Ele poderia ter feito, ó, a propriedade minha valia 1 milhão. Eu estou dando 500 mil. Se vocês quiserem acertar, mas se não quiser, eu pego os 500 mil e fico com 1 milhão. Simples. Ele ia estar mentindo, não. Ó, a propriedade ela vale 1 milhão. Eu vendi por 1 milhão. Mas eu vou dar 500 mil. Se vocês quiserem aceitar, mas se não quiser, eu fico com o dinheiro. Mas não, eles mentiram. Os dois se uniram e falaram, ó, aqui, vendemos aqui por 1 milhão. Vamos falar que vendemos por 500 mil. Mas Deus, ele trata todos de maneira igual, ele não faz exceção. Entre o fato da pessoa ser rica, entre o fato da pessoa ser pobre, entre o fato da pessoa ter mais dinheiro, ter menos. Não existe isso. Quem faz isso é o ser humano. Deus, ele trata todos de maneira igual. Não existe essa história de quem tem mais dinheiro tem mais razão. Não, não existe isso. Não existe isso. Nem perante essa sociedade corrupta, imoral, pecadora, essa sociedade que jaz o maligno, existe isso. Teoricamente, não. Um juiz ele tem que julgar igual. A mesma penalidade que ele dá para o rico, ele dá para o pobre. Se um fazendeiro matar uma pessoa e um pobre matar, um rico e um pobre matar uma pessoa, a penalidade é a mesma. Claro que o rico vai gastar dinheiro com o advogado vai achar brecha na lei para pegar uma penalidade mínima possível. Isso é óbvio. Vai pagar advogado, o advogado vai procurar as brechas na lei para que a pessoa vai pegar uma penalidade mínima possível. Né? Mas é penalizado. Talvez a pessoa não vai presa. Acaba respondendo processo em liberdade, pagando fiança, respondendo processo de outras maneiras. Uma penalidade mínima. Muitas vezes o pobre, porque não tem um dinheiro para contratar um advogado, não acaba adquirindo uma penalidade mínima. Ou fica a critério do juiz. O juiz pode dar a penalidade mínima. Mas muitas vezes não tem dinheiro para contratar um advogado, o advogado não vai ter um advogado para defender ele. De repente ele pode pegar uma penalidade mais pesada. Ele vai ter um advogado, vai procurar as brechas na lei, fala, não, assim, vai procurar as brechas para tentar reduzir a penalidade dele. Né? Então, Deus ele trata todo de maneira equidistante. Então, cada um ele dá conforme a capacidade. Vou citar um exemplo, o tanque de lavar roupa, ele é um tamanho padrão. Todo tanque é do mesmo tamanho, geralmente. Pode ser uns tanques menores, mas geralmente a medida do tanque é padrão. E tem pessoas que para usar o tanque tem que usar um calço, um tijolo, um banquinho, uma cadeira. Uma criança, por exemplo, para chegar no tanque e abrir, uma criança pequena, para chegar no tanque e abrir a torneira, ela tem que pôr uma cadeira,
Uma cadeira, um banquinho, um tijolo, algum suporte ali. Por quê? Por causa do tamanho. Então, o tanque tá ali, então ele precisa ter algum suporte para ele conseguir ter acesso ao tanque. Sem esse suporte, uma criança pequena não consegue, um anão não consegue. Precisa ter um apoio, suporte. Esse suporte é a equidade. É equidade. Então tudo, Deus ele não trata de maneira desigual. Ele trata conforme a capacidade que você tem. Um carro, por exemplo, o tamanho do carro é padrão. Alguns puxam o banco do carro mais para frente, outros puxam mais para trás. Por quê? Porque nem todos têm o mesmo tamanho. Você vai lá, você vai ajustar o banco conforme o seu tamanho, conforme o tamanho das suas pernas. Mas uma pessoa alta, ele não vai pegar o carro e jogar o carro lá na frente, o banco do carro lá na frente, ele vai colocar lá para o banco, jogar o banco do carro um pouco mais para trás. Tem que ajustar a posição do banco. Porque que tem uma estatura mais baixa, ele não vai puxar o banco do carro lá para trás. Ele vai ajustar para frente. Para que a perna dele fique próxima dos pedais, do acelerador, do freio, da embreagem. Outros tem a estatura mais, vai ter que puxar o banco, inclinar o banco mais para trás. Para ter mais comodidade. Mas existe a equidade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata todos de maneira igual, com equidade, conforme a capacidade que a pessoa tem, conforme aquilo que a pessoa pode suportar. Então Deus trata todos de maneira igual. Ah, mas tem ricos, tem pobres. Isso aí existe devido à dureza do homem. Ah, mas Deus é soberano. Ele é soberano. Mas ele deu o livre-arbítrio para o ser humano. Ah, mas Deus é soberano. Não existe livre-arbítrio. Quem falou isso? A Bíblia não fala isso. Isso é uma teologia, uma teoria que alguns teólogos inventaram. Então, eu não acredito nessa teoria. Eu acredito na teoria do livre-arbítrio. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Você escolhe aquilo que você quer para a tua vida. Você está servindo a Deus, a hora que você quiser parar, fala, eu não quero mais servir a Deus, você para. Você está lá, servindo a Deus uma boa, fala, eu quero pecar. Você peca, não. A pessoa está lá servindo a Deus, aí cai em adultério. Você está no exemplo, um pecado. Está lá servindo a Deus, cai em adultério. Ah, mas Deus é soberano, caiu porque Deus permitiu, porque Deus quis que eu caísse. Oh, para com isso. Isso contradiz os princípios de Deus. E outra contradição, tá? Isso, quem pensa nessa teoria, de repente um obreiro, você está na frente de um pastor, fazendo a obra de Deus, aí não vigiou, caiu em adultério. Ah, mas foi Deus que quis defender essa teoria. Foi Deus que quis, Deus é soberano, se Deus não quisesse, você não cair. Aí o ministério vai lá e disciplina, coloca o pastor de disciplina, então não pode colocar. Pois Deus quis que ele caísse em pecado. Então essa teoria eu não concordo. Na teoria eu respeito quem pensa diferente. Mas eu defendo a teoria do livre-arbítrio. A pessoa caiu no pecado porque quis cair. Adão e Eva comeram o fruto proibido porque quiseram.
Eles podem dizer, não, não vão comer desse fruto. Quando você é tentado, você tem o livre-arbítrio de dizer sim ou não. A Bíblia fala o seguinte, quando Deus falou ao povo de Israel, ó, estou entregando a tua mão a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolheis, pois, a vida. Então Deus nos deu o direito de optar entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus fala, escolhe, pois, as vidas. Escolhe a bênção. Deus ofereceu dois caminhos para Israel, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Você atentamente ouvires a voz de Deus e guardar todos os mandamentos, será abençoado. Mas se recusardes a ouvirdes a minha palavra, os meus mandamentos que eu te ordeno, as maldições virão sobre ti. E Deus, em Deuteronômio 28, só você ler, ali tem uma lista das bênçãos que Deus ia trazer quando Israel andar em obediência e das maldições que ia acontecer caso Israel andava em desobediência. Então, mas era o povo de Israel que escolhia qual caminho que eles iam seguir. O caminho da obediência ou o caminho da desobediência. Tinha consequência. Pelo caminho da obediência, seria a bênção. Pelo caminho da desobediência, trazer para si maldição. Então, Deus trata todos de maneira igual, justa, equidistante. A igualdade de Deus, ela é assim que ele faz, né? Por isso que existe um mundo de desigualdade. Não é que Deus quer que todo mundo ganhe um salário. Não existe isso aí. Não, você vai ganhar o mesmo salário. Não, uns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos. Uns vão ter mais bens materiais, outros vão ter menos. Porque nem todos conseguem administrar uma quantidade enorme de dinheiro, uma quantidade enorme de bens. Uns conseguem administrar, outros não. Nem todos têm essa capacidade. Tem pessoas que sabem administrar bens materiais, tem pessoas que sabem administrar, outros já não sabem. Então não existe isso. Então não existe isso aí. Mas o que tem que ter é não ter acepção de pessoas. É tratar todos de forma igual. Nem tratar o rico e o pobre da mesma maneira. Do mesmo jeito. Se você vai penalizar um pobre por um erro, tudo bem, você tem que penalizar. Errou, tem que ser penalizado. Mas o rico erra, também tem que ser penalizado. Às vezes o pobre vai lá e erra. É fácil julgarmos, é fácil penalizarmos. Mas quando o rico erra, é difícil penalizarmos. Ah, mas a pessoa tem dinheiro, né? O dízimo da pessoa é gordo, a oferta da pessoa é gorda. Não, vou fazer vista grossa. Agora um pobre erra. Eu vou pegar, porque não pé rapaz tem onde que é morto. Ela pode finalizar. Então, quem faz isso está fazendo a acepção de pessoas. E a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai tratar todos de forma igual, ele julga todos de forma igual. A pessoa pode ter dinheiro que for, não vai comprar Deus. Não vai comprar Deus. Você pode comprar um ser humano, mas a Deus você não se compra, porque Deus não se vende. Deus não se corrompe. Essa é a palavra que Deus tem para nós no dia de hoje. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.